Olá, shalom, shalom, muito bom dia, Boker Tov, Morem Malachi Ben Israel, aqui de nossa comunidade, nossa sinagoga, Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para fazermos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Ha'azinu. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 4 do mês de outubro do ano de 2022 e dia 9 do mês de Tirei do ano de 5.783. Hoje, após o pôr do sol, estaremos então celebrando nossa festa de Yom Kippur, né? Fazendo aqui o serviço de Arvit de Yom Kippur, e na manhã de quarta-feira, né? Na manhã do dia 10, também, permitindo Hashem, estaremos reunidos estudando a Parashá concernente à festa, né, ao dia de Yom Kippur. Então, hoje, nós faremos a leitura da terceira aliá, dia 9 do mês de Tirei. E a terceira leitura está no capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 13 até o Passuque 18. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, muito bom dia, Boker Tov a todos. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim, venat lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E viu, com o verso terceira, fê-lo subir sobre os altos da terra e comer os renovos do campo, e amamentou-o com o mel da rocha e com azeite de oliveiras que crescem entre as pederneiras. Deu-lhe manteiga de vacas e leites de ovelhas, o melhor dos cordeiros, e carneiros de Baxã e bodes, e trigo grosso, como a grossura dos rins, e vinho de uva semelhante a sangue bebeu. E engordou-se Yeshurun, e deu-lhe coices. Engordaste, engrossaste, e de gordura te dobraste. E abandonou a Hashem, que fez os céus, e desprezou a fonte da sua salvação. Com deus estranhos o provocaram, a zelos, com obras abomináveis o irritaram. Sacrificaram aos demônios que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais não se estremeceram vossos pais, e esqueceste do forte que te gerou, e olvidaste a Hashem, que te fez sair do ventre materno. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayu lanu tabetoheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Moshe segue falando aos filhos de Israel do futuro deles, né? Como seria o futuro do nosso povo, visto que eles se desobedecessem a Torá, perderiam tudo o quanto do bom e do melhor Deus lhe havia lhe dado. Porque a terra de Canaã, a terra que nossos pais herdaram,
era uma terra muito rica, terra que emana leite e mel. Então Moshe fala acerca do futuro dos filhos de Israel, do nosso povo, e fala que o Eterno havia estabelecido a terra para que eles se multiplicassem e prosperassem, e tudo quanto eles necessitavam ou viessem a necessitar, teriam do alimento, tanto das frutas, como da carne, do leite, de tudo quanto eles tinham necessidade. Mas Moshe, o texto nesta canção fala que Israel ficou gordo e se rebelou e abandonou a Hashem, que o fez, ele proporcionou toda a sua riqueza e fortuna. E o que essa leitura de hoje ela nos traz de ensinamento fala sobre abandono. Abandonaram ao Deus, ao Criador, ao seu Deus, e passaram a adorar outros deuses. Então, quando uma pessoa ela abandona Deus, quando ela encontra algo que ela acha que para ela é uma coisa boa, né? Quando ela é também tomada pelo desejo, pela vontade humana, pela vontade da sua própria carne. Então ela deixa, ela toma uma decisão de seguir aquele caminho e abandona os seus princípios de fé, a sua vida religiosa. Abandona a Torá. Nós temos a história de Moshe, que nos é contada, e essa história fala tanto de Moshe e também do seu sobrinho Ló. Ló, não Moshe, Abraão, nosso pai. Então, Ló foi também trazido da terra de Ur, onde nosso pai vivia. Abraão, ao deixar a terra de Ur, ele traz também seu sobrinho Ló. E Ló conviveu muitos anos com Abraão e conviveu com um grande tzadik, com um grande sábio. E Ló, então, tinha muito conhecimento também, porque se você anda com um sábio, você também vai se tornar uma pessoa sábia. Se você anda com um tolo, você será um tolo, né? Então, com quem nós optamos por andar, poderá designar a nossa personalidade, as nossas atitudes. Ló viveu com seu tio, Abraão, esse grande tzadik, e chegou um momento que Ló já estava muito rico. Assim como Abraão, Ló também tinha servos, tinha os seus empregados, e Ló tinha muitos animais. E chegou um momento em que Ló toma a decisão de deixar o seu tio, de deixar Abraão e seguir o seu caminho. Abraão não chorou. A Torá não fala que Abraão chorou, se lamentou,
porque o sobrinho estava decidido de tomar outro rumo, de um outro caminho. Havia uma situação. A Torá fala que os pastores de Ló já não estavam se entendendo com os pastores de Abraão. Então, havia um desentendimento, digamos, uma questão ali entre os empregados de um e os empregados do outro. Mas os dois eram do mesmo sangue. Ló tinha o mesmo sangue de Abraão. Então, não houve um acerto entre os pastores e também isso acabou gerando uma situação de família, trazendo aquela discussão entre os pastores para dentro da família, onde Ló optou então por se afastar, se separar do seu tio, se separar de Abraão. E Abraão, nosso pai, disse, como que ele era uma pessoa livre, ele podia escolher o caminho que ele quisesse. Abraão disse, olha, se você for para este lado, eu vou para este, se você for para este, eu vou para este. Então Ló olhou para o lado da cidade de Sodoma, e aonde era o lado das campinas, e optou de ir para lá. E Abraão foi para o lado oposto. Então, Ló, ao deixar de andar com o seu tio, ele deixou de seguir um homem sábio, um homem que tinha sabedoria, e foi viver numa terra estranha, no meio de um povo estranho, no meio de um povo idólatra. E ali, então, sofreu, teve suas consequências. Então, tudo por quê? Porque, de acordo com a Torá, Ló já estava também um homem rico, como Moshe fala, ele já havia engordado. Então, quando a gente costuma falar, as pessoas em geral costumam falar, que quando a pessoa não tem nada, ela tem uma fartura, mas é de falta mesmo, de alimento, não tem trabalho, não tem emprego. Normalmente ouve-se as pessoas dizer que é nessa hora que a pessoa busca a Deus, que ela clama, que ela pede, porque ela está passando por dificuldades. Mas quando ela consegue trabalho, dinheiro e tem uma estabilidade financeira, ela perde, ela deixa de viver aquela vida espiritual que ela estava tendo num período que vinha passando suas dificuldades. Então, no sentido, ela engordou, e criou aquela, como diz, aquela gordura, aquela reserva de forma financeira, achando ela que nunca mais ia acabar, Então, de forma que, no que Moshe fala, foi isso que aconteceu com os filhos de Israel. Eles criaram aquela gordura, ou estariam criando, porque este cântico é um cântico profético. Moshe já estava falando para eles que eles iam criar essa gordura, eles iam engordar, ter toda essa reserva, e de forma que estariam abandonando a Hashem. E por abandonar o Eterno, eles então pagariam um preço muito alto. E ao cantar essa canção, eles lembrariam de tudo quanto lhes havia sido dito. Então, nós temos que ter cuidado, para não nos perder, de forma que nós podemos crescer, materialmente falando, nós podemos engordar materialmente falando, no sentido de ganharmos dinheiro, de ter uma condição de vida
sermos aí um milionário, um bilionário, né? Mas sem a necessidade de abandonar, né, o eterno. Então nós temos que ver o exemplo, né, olhando Ló e vendo Abraão. Abraão continuou sendo um homem rico, mas sem abandonar a Deus, ao eterno. Ló mal criou uma gordura e logo decidiu se afastar de Abraão. Ao se afastar deste grande tzadik, do seu mestre, Ló começou a viver no meio de um povo idólatra. E como nós falamos na Parashá do Shabat, né, na última das 613 mitzvot, que é de escrevermos um Sefer Torá. Então, o que nossos sábios falam, que Moshe fala, é que nós temos que ter em nossa casa um Sefer Torá. Ou nós mesmos escrevemos o Sefer Torá ou pagamos um sofer, um escriba, para que ele possa então escrever. Mas se não houver condições dessa forma, nós também podemos, né, podemos ter a Torá, que é por meio do livro, né? Aqui nós temos os 5 livros, chamado o livro de Moshe. Então, nós não podemos nos afastar da Torá. Então, por que é importante termos a Torá? Porque por meio da leitura nós criamos aquele temor, né? E seguimos uma vida de forma mais próxima de Hashem. Não que nós não vamos errar. Errar nós vamos continuar errando com a Torá ou mesmo sem ela. Mas a chance de errarmos diminui bastante, principalmente no que diz os pecados voluntários, né? Então é como o tzitzit, no caso dos homens que usam o tzitzit, que usam a kippá. Por que usamos a kippá? Porque colocamos o tzitzit. O tzitzit são os 613 mandamentos. Nós lembramos diariamente, em qualquer atitude, sempre temos aí o tzitzit, que ele nos mostra que isso nós não podemos fazer. Então, os fios do tzitzit representam os 613 mandamentos. Então, é como se vivêssemos diariamente, né, constantemente, diante da Torá, lendo a Torá e no que ela não nos permite fazer. E a kippá nos mostra que temos um limite, que somos seres humanos, mas que temos limites, somos limitados, que acima de nós existe um Deus ao qual devemos a Ele o nosso respeito, né? Então, por isso que Moshe fala da importância de termos um Sefer Torá. Quando Ló se afastou de Abraão, ele se afastou também da Torá. Ele se afastou daquele tzadik que transmitia a Torá, o líder que era Abraão. Então, não é uma boa atitude, não é a melhor atitude deixarmos a Torá, abandonarmos a Torá, deixarmos de frequentar a sinagoga, deixarmos de estudar a Torá, porque esse afastamento da Torá gera uma diminuição no nível espiritual. É como que ela vai esfriando, né? Então, é como se você pega um pau de lenha que está lá no fogo e você tira. Quando você tira, ele está quente.
Mas fora do fogo, ele vai acabar, ele vai esfriando. Aos poucos, ele vai esfriando, dependendo do clima, né, ele vai esfriando. Então, vai esfriando até apagar. Então, em uma situação que se abandona a Torá, dependendo do clima aonde a pessoa vive, ela pode esfriar de forma mais rápida, pode demorar um pouco mais, mas tudo é uma questão de tempo para que ela realmente apague. Ela vai esquecer. Se ela não tiver nada que o lembre, ela vai esquecer. Então, por isso, essa canção foi ensinada aos filhos de Israel, para que lá na diáspora, eles, ao cantarem essa canção, eles teriam em mente tudo quanto lhes havia sido falado dessas consequências que eles estavam vivendo. Então, nós não precisamos chegar ao ponto de sofrer, de ter um problema na nossa vida, né? Pelo contrário, ao invés de termos problemas, dificuldade, podemos ter uma vida de bênção. E é isso que nós desejamos, né? E é isso que eu também desejo a você, que a sua vida realmente seja uma vida muito abençoada, que Deus te abençoe grandemente. Mas isso só é possível mediante a sua decisão, né? Então, quando Jó decidiu se afastar, Abraão deixou ele seguir o seu caminho. Então, cada um tem o direito de escolher, cada um tem o livre arbítrio de escolher o caminho que ele quer seguir. A sinagoga está para ajudar, nós estamos aqui para ajudar você a crescer, para que você seja uma bênção e a sua casa, a sua família seja uma bênção. Agora, quando a pessoa se você toma a decisão de deixar a sinagoga, de se afastar da sinagoga, é uma decisão que você está tomando e, é claro, não é a decisão correta. Então, que sejamos sábios em nossas atitudes, em nossas decisões, e que o Eterno vos abençoe grandemente. Tenham todos, então, um ótimo dia, que o Eterno abençoe a todos, um ótimo dia de trabalho a todos, aos que estão enfermos, que o Eterno envie a cura completa, e lembrando, então, que às 19 horas estaremos começando o nosso serviço de Yom Kippur, o serviço da noite, que é o Erev Yom Kippur, né? Ao qual estaremos transmitindo pelo nosso canal Anusim Brasil, aqui de Criciúma. Então, às 19 horas nós estaremos começando. E, como eu tenho falado, existe um aplicativo, né, que você pode baixar no celular, que posso mostrar aqui para você, se você não baixou ainda. Bem, mas aqui não aparece o nome, né? Então, mas aqui aparece, né, os horários para você fazer. Não sei se vai dar para você ver aí o horário. Tem os aplicativos, né, no celular aí, que você pode baixar para você saber exatamente o horário do acendimento das velas. Então, 20 minutos antes do sol se pôr, 18 minutos, nós acendemos as velas de Yom Tov. Só que, por exemplo, o horário aqui, em Criciúma, vai ser às 18 horas. 18 horas é o acendimento das velas. Então, a gente vai ter que comer mais cedo. Então, 18 horas já tem que estar tudo pronto. 18 horas, todo mundo já comeu, está todo mundo pronto. E acendeu as velas, aí então, a partir daí, já não comemos mais nada, né? Então, aqui em Criciúma, na região aqui, a gente vai comer por volta de 5 horas da tarde. 5, 5 e meia, 5 e 10, nós já vamos comer, vamos jantar, vamos nos alimentar
fazermos a última refeição. Porque quando for 18 horas e 2 minutos, a vela vai ser acesa e a partir daí começamos o Yom Tov e o jejum, que vai até o final do dia, que aqui vai ser 18h56. Então, como você vê, se você parar e você comer às 5h30, você só vai comer às 7 horas. Vai dar mais de 25 horas, certo? Mas é assim, é o nosso esforço. Então, quero aqui deixar o convite a você e a toda a sua família a participarem conosco deste nosso serviço e juntos rezarmos neste Shabat, né, nesse Yom Tov de Yom Kippur, ao qual é o serviço. Claro, nós não temos o Kiddush, nós temos um serviço mais prolongado, tanto o serviço da noite como o serviço da manhã de Shacharit, porque nós temos muitas rezas, muitos pedidos de perdão para fazermos nesse dia. Ok? Então deixa aqui o convite, 19 horas estaremos começando a transmissão do serviço de Yom Kippur. Sejam todos bem-vindos e Shalom, Shalom, Boker Tov. Shalom.